Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Guarulhos Cultural aqui no Tribuna Livre. Muito obrigado pela sua audiência. Estão gostando do nosso quadro? Mande aí os seus comentários para a gente poder fazer cada vez um programa melhor para vocês, tá certo? Toda quinta-feira, durante o Tribuna Livre, aqui do meu amigo Roberto Samuel, eu estou aqui presente, Vitor Souza da Guarulhos Cultural, trazendo as novidades da cultura da cidade, um bate-papo com os artistas, com os fazedores de cultura da cidade e também a agenda cultural para o fim de semana. Então vou começar trazendo algumas notícias aqui da cidade, dentro da cultura. Bom, a primeira notícia é que agora sim todos os resultados da Política Nacional Aldir Blanc foram já publicados. Ao todo foram 156 projetos avaliados e 65 projetos aprovados nos 6 editais existentes aí, que vão desde as culturas periféricas aos projetos de pontos de cultura. Então você consegue acompanhar todas as informações, todos os projetos por eixo, por valor, dentro da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br. Verifica lá, é bom a gente acompanhar a Política Nacional Aldir Blanc na cidade de Guarulhos, assim como em todo o país. Vai ter o repasse de recursos financeiros do governo federal para municípios e estados. Então em Guarulhos a gente vai ter ao longo dos próximos 5 anos esse investimento acontecendo, potencializando muito a cultura da nossa cidade. Muito bom acompanhar. Também aproveito para reforçar o convite que eu já fiz na semana passada, que é o jantar de apresentação da nova formação da Banda Lira de Guarulhos, no dia 12, lá no Clube Recreativo. O jantar vai ter jantar, bebida inclusa e, claro, uma apresentação da nova formação da Banda Lira. Você encontra os ingressos no simpla.com.br, jantar de apresentação da nova formação da Banda Lira, tudo separadinho ali por hífen, direto no site Simpla. Para maiores informações, você pode mandar mensagem aí para 11 982 83 5450. Mas hoje a gente vai falar muito mais sobre este evento, porque eu tenho o prazer de trazer aqui para o Guarulhos Cultural dessa semana Gilmar Abud, presidente da Banda Lira de Guarulhos. Vamos lá conversar com o Gilmar? E aí, Gilmar? Como é que você está? Grande, Vitor. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, não só seu, como do Roberto Samuel. Sim, sim. Olha, bom, a casa é sua. Afinal de contas, a Banda Lira de Guarulhos é uma banda centenária, são 116 anos, ou seja, quando ela chegou aqui, tudo era mato mesmo, né? Não tinha nenhum de nós nesse momento histórico. Nem semente. Nem semente. Não tinha nem semente naquele momento. Então, conta aí pro pessoal um pouco de como foi essa trajetória da Lira, rapidamente, claro, são 116 anos, mas em essência, né? O que é a Banda Lira, o que foi a Banda Lira ao longo de todo esse período? Tá, vamos lá. Bom, Banda Lira, ela se forma oficialmente em 15 de maio de 1908, onde alguns músicos, né, acredito eu que até amadores, né, se reuniam na frente da igreja matriz hoje, né, para festejar fazer os festejos do antigo Império Divino do Espírito Santo, né, uma festa tradicional católica. E os primeiros relatos é de 1905 em diante, né, onde alguns músicos com instrumentos artesanais feitos de taquara de bambu, né, alguns instrumentos de percussão com peles de carneiro também, faziam o cortejo da festa. E esses grupos foram se organizando em 1908, um grupo de 18 músicos, né, ou fazendeiros, né, da região, protocolam na Câmara Municipal um pedido de ajuda para a formação da banda, né? E a Câmara Municipal ela contribui nesse primeiro momento com R$100 mil para a aquisição dos 3 últimos instrumentos, né? Foi feita uma peregrinação na cidade, onde eles coletaram verbas de fazendeiro, comerciantes e, por último, a Câmara Municipal, né? E então, assim, oficialmente nós temos a data do dia 15 de maio, né? Desculpa, 8 de maio, né, de 1908 como a data de fundação. E a partir daí é só história, né? Entendi. E muita história. Muita história. A banda sempre teve ali vinculado com a história da cidade, né? Então ela estava sempre lidando com
os festejos da cidade, inaugurações, o dia a dia, o cotidiano da cidade também, né? Então, a ocupação também dos coretos, que é algo bem tradicional das bandas liras, né? Sim, eu tenho feito um levantamento e até então eu achava que o coreto da Dom Pedro, né, porque existia um coreto na Dom Pedro até 1968. Não sei, eu tinha comigo que aquele coreto tinha sido construído para a banda lira, mas vasculhando os arquivos históricos, né, o coreto é antes, né, o coreto ele vem para a cidade como um palco, como um palanque político, né, para discursos, tal, anúncios importantes da cidade, né, quando o prefeito tinha alguma coisa importante para anunciar para a população, era o coreto que se usava, né. E aí, tradicionalmente, as bandas de música, quando começaram a se formar, começaram a tomar posse dos coretos. E com a banda lira não foi diferente, né? A banda lira tocou no coreto da Igreja Matriz até 1968. Meu pai chega na banda em 1966, né? Então meu pai pegou ainda 2 anos do finalzinho do coreto da Matriz. Meu pai mesmo foi um dos músicos que chegou a participar da existência do coreto da Matriz. 1968, ele é desmanchado, né? Há relatos, matérias que ele foi incendiado, não se sabe se foi criminal ou não, ou se foi intencional, né? Mas o fato é que em 1968, depois do incêndio, ele foi desativado, desmanchado, e aí só em 1975 que é construído o coreto da Praça Getúlio Vargas, com a inauguração da banda lira, por sinal. Banda lira que estava lá inaugurando, participando demais desse momento da cidade. Bom, de lá para cá muita coisa mudou, né? As bandas liras, né, em todo o país, muitas delas foram se desfazendo, outras foram sendo incorporadas pelo poder público e transformadas, enfim, em outras ações. A banda lira de Guarulhos, ela seguiu firme, né? Teve suas festas, né, suas ações de centenário, né? Foi contemplada por um projeto específico da Petrobras contando esse centenário também. Ela foi saindo do coreto, né? Indo para os salões também. Sim. Embora o DNA dela já vinha dos carnavais desde o início do século passado. Carnaval nunca foi uma questão. Carnaval desde a sua essência, né? Inclusive nós temos em nosso acervo um recorte de jornal de 1920, né? É uma publicidade de jornal anunciando a banda lira de Guarulhos no Teatro Colombo, no Largo da Concórdia, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Então ela rodava aí, levando o nome da cidade para diversos outros palcos também, né? Sim. Isso é muito legal porque ela foi se transformando. Teve os bailes, como a gente falou, muita gente lembra, né, num passado mais recente, os bailes da saudade, feito pela banda lira. Eu particularmente, né, eu nasci em 73 e... Então, assim, de 1975 para frente, eu já começo a ter uma memória afetiva com a banda muito grande. Porque eu acompanhei meu pai desde pequeno, né? Muito cedo, eu sempre acompanhando a banda onde a banda estava tocando. Até o falecimento do seu Dito Tieso, isso eu estou falando por volta de 1986, 88, se não me falha a memória. A banda era uma banda tradicional de coreto, né, com uma formação bem clássica, né, com baixo tuba, os instrumentos de percussão ali todos separados. Com o falecimento do seu Dito, assume o Nenê Testai, esposa da senhora Lola, né, da Lola Testai, uma figura ímpar na cidade que todo mundo conhece, tem um enorme carinho, né? Todo mundo a conhece. E a Lola, ela resgata um pouco, né, acho que as memórias afetivas dela, de quando criança, de dança de salão, né, e com o repertório da época dela, né, e isso veio de encontro com o público da melhor idade, né, não vou dizer da terceira idade, né, aqui em Guarulhos foi intitulado como melhor idade, e ela cria o baile da melhor idade. Esses bailes perduraram aí por 15, 16 anos, começou no restaurante popular, aí ficou pequeno o espaço e aí foi para Adamastor,
O Adamastor teve público assim de 800 pessoas por baile. Pois é, então... Eu tenho muito registro dessa época com 800 pessoas. Sabe o que é 800 pessoas dentro do Adamastor? É difícil. Dançando. É difícil. A gente vê hoje a questão do público, por exemplo, pegar um espetáculo ou uma programação contínua, que você tem ali 800 pessoas mensalmente ali presente, né? E os bailes, eles eram realizados a cada 15 dias, semana sim, semana não, e um público cativo. Pois é. Marcou época na cidade. O passado recente, e aí a gente não vai entrar muito na história mais recente, porque passou isso, esse momento acaba também impactado pela pandemia, né? Sim, a pandemia foi um divisor de águas, né? Esse período, só voltando um pouquinho nesse período dos bailes, a banda chegou até o final desse período com uma média de idade entre os músicos de 70 anos. Né? A banda Liras envelheceu. Né? E isso é muito comum acontecer com as bandas de músicas, né? Porque elas duram muito tempo e as pessoas envelhecem. Então, a cada 25, 30 anos, você tem um ciclo de renovação entre os músicos. Né? Isso se a renovação, se você não tiver o cuidado dela ser contínua, né? O grupo acaba envelhecendo junto e acaba se desfazendo junto, né? E aí chega a pandemia, né? E nesse momento da pandemia, a média de idade dos músicos eram altas, né? E vem a pandemia, acaba com tudo, né? Todos os relacionamentos sociais, os encontros, os eventos, né? E a banda some do cenário artístico, né? Ela desaparece. Final da pandemia, né? É quando eu assumo a corporação e numa situação delicada, porque numa banda que no passado chegou a ter 60 músicos, eu assumo uma banda Lira com 3 representantes apenas. Inclusive a própria Dona Lola havia sido afastada por questões de saúde, familiar, tal, né? E hoje ela encontra-se sob cuidados médicos, a família e tudo mais, né? E aí vem o desafio da gente reestruturar a banda, que eu acho que é a parte... É isso aí. Então vamos fazer a parte nova, né? Para a gente poder fazer um fechamento desse momento, eu vou pedir para a Bia soltar um vídeo que conta um pouco dessa retomada da banda Lira. Vamos lá? A banda foi fundada 15 de maio de 1908. Após 56 anos, eu entro na banda 1964 com 16 anos. Em março de 2024, completei 60 anos de atividade na banda, tornando o músico mais antigo da instituição. Com o final das orquestras na década de 90, eu venho para a Banda Lira em 1999. Desde então, são 25 anos de dedicação a esta instituição. Eu sou filha do maestro Américo Testai e sobrinha do ex-maestro César Testai e da dona Lola Testai, que é ex-presidente da banda. Em 1922, o meu avô, Reinaldo Testai, inicia o legado da nossa família na banda, na nossa cidade, transferindo os saberes de geração em geração. Em meados de 1985, eu começo os meus estudos musicais na banda com o maestro Benedito Chiesa. Com ele, eu aprendi, além da disciplina musical, o respeito e o convívio mútuo entre os músicos que perduram há mais de 35 anos. Aos 15 anos de idade, eu inicio na Banda Lira tocando sax horn, mas foi tocando bombardino que eu permaneci mais tempo. E hoje, após 25 anos, eu sou a atual tesoureira da instituição. A minha memória afetiva se remete aos 3, 4 anos de idade, enquanto meu pai tocava no coreto da praça e eu brincava correndo em volta dela. Assim como o Ailton, no final da década de 80, eu fui um dos últimos alunos no maestro Benedito Chiesa e hoje
atual presidente dessa augusta instituição. Suboficial músico da Força Aérea Brasileira, por mais de 30 anos de serviço prestado, chegando ao curso de mestre da Banda da Aeronáutica, e em 2023 fui convidado para participar da Banda Lira como regente e maestro dessa instituição, sendo o 14º maestro da Banda Lira. Por mais de 100 anos, famílias tradicionais da cidade de Guarulhos ajudaram a construir a história da Banda Lira. E pela primeira vez, temos 3 gerações unidas, entre pais, filhos e netos. E hoje representamos a 6ª geração da instituição cultural mais antiga de nossa cidade. A Banda Lira de Guarulhos é formada por histórias e há 116 anos faz parte das memórias das famílias e momentos marcantes de nossa cidade. Convido a você a conhecer um pouco mais sobre a nossa trajetória e as novidades que estão por vir. A Banda Lira é um verdadeiro patrimônio cultural. Visite o nosso site e descubra como você pode participar e potencializar esse legado e preservar essas memórias vivas que fazem parte de nossa cidade. É isso aí, gente, é isso aí. Banda Lira de Guarulhos, patrimônio cultural e material da nossa cidade. Banda Lira de Guarulhos, patrimônio cultural e material de Guarulhos. Isso sim, Gilmar. Esse aí é um vídeo que conta, então, um pouco desse passado e presente da banda, né? Porque muitas vezes o pessoal fica de olho muito na questão técnica, né? Do patrimônio, tipo, de você manter aquilo que está acontecendo, mas o mais impactante é você ver uma banda 116 anos após a sua criação, que era num espaço público, num coreto, na frente da matriz, se reencontrando, né? Ou mantendo esse encontro com o público numa tenda no Júlio Fracalanza, como encerra esse vídeo, né? Então, essa essência é o que faz com que o artefato cultural seja valorizado. Então, já falei diversas vezes, mas enfim, mais uma vez aqui, falar parabéns pelo trabalho que tem feito aí nessa retomada da banda. Me conta aí pra gente, então, como foi esse ano de retomada. Bom, a retomada foi possível graças ao fomento da Lei Paulo Gustavo, né? Nós fomos contemplados no final de 2023 para aplicar a verba no ano de 2024. No vídeo nós podemos ver ali quem são as pessoas da última geração, né, da banda, desse período pandemia, né? Uhum. Antes da pandemia. Pré-pandêmico. Antes pandêmico. Onde a gente tem ali a figura do meu pai, né, o Wilson Abud, com 60 anos de instituição, o Roberto com 25, a Lília, né? E foram nós 5, num primeiro momento, que nos reunimos e falamos, e aí? Vamos tomar a liderança e vamos dar continuidade a esse legado, né, da cidade. E eles não se hesitaram, né? A gente colocou toda a documentação em ordem, isso possibilitou a gente entrar com o projeto na Paulo Gustavo. E com a verba, nós acabamos abrindo novas inscrições, né? Eu fiz o convite pessoal ao maestro Paulo Serino, né, também do vídeo, um músico militar reformado, né, de altíssimo nível. E aí o resultado é o que você viu agora no vídeo, aí no final da Fracalanza, né? A gente resgatando a essência, não o formato, né? Porque o formato clássico,
eu não sei se teria o apelo popular ou cairia no carisma popular como a população que está redescobrindo a banda, alguns redescobrindo e outros descobrindo, né? Porque está muito bacana, né? A banda nessa formação mais moderna, ela tem a possibilidade de tocar de tudo, né? Tanto que dentro da programação da Paulo Gustavo, quem quiser saber mais é só entrar no site, né, da banda, bandaliragru.org.br, vai no ícone da Paulo Gustavo que você vai ver tudo que foi feito esse ano, inclusive a junção do hip hop com uma banda clássica, né? E aí, como é que você imagina essa junção, né? Numa versão mais conservadora, né, de coreto, é impossível pensar nessa combinação. É impossível pensar porque em 1906 não tinha também o hip hop. Também então, não tinha o hip hop. Todos nós, inclusive antes do hip hop. Não, mas a banda até no começo dos anos 80 ela ainda vinha nessa formação mais clássica de coreto, né? E nessa versão, como ela está reconfigurada, né? Isso abre a porta, assim, não tem limite, né? Gilmar, bom, para falar de 116 anos, a gente precisaria aqui de uma maratona com você. Mas eu queria que você aproveitasse esse finalzinho da nossa conversa para falar do jantar que vai acontecer no próximo dia 12 lá no Clube Recreativo. Esse jantar, conta pra gente como que vai acontecer, qual que é o intuito do jantar, quem pode participar, como faz para poder adquirir o seu ingresso. Bom, o jantar ele tem várias simbologias, né? Desde a celebração da retomada da Banda Lira, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a Banda Lira na praça, é o último momento desse ano, acredito eu, né? É a última atividade e os convites podem ser adquiridos pelo Simpla, né? .com.br, só procurar lá, jantar. Como é que está lá? Jantar de apresentação da nova formação da Banda Lira. Jantar de apresentação. Né? E qual que é o objetivo? O objetivo é a gente celebrar junto aí com a sociedade guarulhense, com o grupo empresarial, né? com pessoas, como que eu poderia dizer, com pessoas da sociedade, né? Porque a banda é isso, né? A banda sempre teve pessoas ilustres da sociedade guarulhense fazendo parte, seja como músico ou como diretoria, né? Então, assim, o objetivo principal é a gente aproximar os amantes da boa música, da cultura da nossa cidade, e a conhecer a nova formação. Esse é o principal objetivo. E vai ter comida boa lá? Ou você tá disfarçando, falando que vai ter jantar, chega lá só tem uma coxinha? Não. Eu estou negociando com o Fernando Moraes, é um chefe de cozinha bacana, conheço ele há alguns anos, o cara manda muito bem. Boa. Então é isso, pessoal. Fica aí o convite para vocês. Como falou, é só entrar lá no site da Banda Lira que vocês vão encontrar informações. Também no simpla.com.br vocês vão encontrar lá o jantar. E, Gilmar, muito obrigado por tudo. Parabéns. Eu que agradeço. Pelo projeto. Acho que a Banda Lira sempre esteve presente nos momentos importantes aí da cidade. E naturalmente a cidade vai estar presente nesse momento que também é importante para a banda. Tá bom? Contamos com todo mundo Deus lá. Quiser. Tá certo? Um abraço e até quinta-feira. Vamos lá continuar aqui então para a gente encerrar o programa de hoje, fazer a nossa agenda do fim de semana. Já está preparado? Tem bastante coisa aqui para rolar. Vamos lá. Apresentando aqui, primeiro já nessa sexta-feira, dia 29, no Teatro do Sesc Guarulhos, tem a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Sim, eles estão aqui em Guarulhos para trazer aí todo o samba reggae da Bahia, o swing atenado de Belém, do Pará, enfim, todas essas misturas dessa maravilhosa orquestra no Teatro Sesc Guarulhos, na rua Guilherme Lino dos Santos, 1200, Jardim Folha Campo, 20 horas, os ingressos a partir de R$15. Próxima atividade aí que acontece a partir de sexta, na verdade sexta, sábado e domingo, dia 29, 30 e 1º de dezembro, a Academia de Teatro DRT faz a apresentação dos seus alunos, então a apresentação final aí com 2 espetáculos, o Casamento em Cheque e também A Falecida. Então acontece 20 horas na sexta, 19 horas sábado e domingo, o espetáculo A Falecida acontece no sábado, Casamento em Cheque sexta e domingo, Anfiteatro da Biblioteca Monteiro Lobato, Rua João Gonçalves 439, também ali no centro.
Próxima atividade que começa no sábado e termina no domingo, então são 2 dias de evento, não dá para não falar da Feira Pretos em Conexão, mais uma edição da Feira Pretos em Conexão, dessa vez no Tabuão, na Praça 8. Vai contar com diversos grupos, comunidades, escolas em comemoração ao Dia do Samba, que acontece no domingo. Também tem um destaque especial para o lançamento do documentário Os Mestres de Guarulhos, um curta-metragem do cineasta Rodrigo Medrado, produzido pela Salva Filmes. Então, um documentário que homenageia os mestres da cultura popular de Guarulhos e que vai ter o seu lançamento no sábado, dia 30 de novembro, por volta das 18 horas, lá na Praça 8. Então, Praça 8 de dezembro, no Tabuão, Feira Pretos em Conexão. Aproveita para ser lá, tem arte, tem cultura, tem gastronomia, tem diversas atividades, dança. Então, agenda cheia aí para os 2 dias aqui em Guarulhos. Seguindo no sábado, o projeto Dando Voz às Palavras, da Edilane Soares, ele está chegando ao seu final das atividades de novembro. No Céu São Domingos é a última atividade do mês de novembro, às 14 horas, onde ela bate um papo com as pessoas falando sobre o tema da depressão, ansiedade. Também no dia é distribuído, para quem estiver participando, o Caos em Mim, o segundo livro da escritora Edilane Soares. Então, fica aí o convite. Céu São Domingos, na Estrada do Elenco 848, a partir das 14 horas, tá bom? Ainda no sábado, lá no Sesc, na Praça de Convivência do Sesc Guarulhos, tem o espetáculo Segui-me. O espetáculo retrata a natureza dos lugares onde nasceram e cresceram os personagens da história, com muita acrobacia e também muita comicidade. A CIESEC é uma companhia de circo criada por Niccolò Bussi, da Itália, e Madalena Vicente, da Argentina. Só que hoje ambos residem da França. Espetáculo francês acontecendo lá no Sesc Guarulhos, sábado, 16 horas, na Praça de Convivência. É gratuito, é só chegar lá no Sesc. Bora para mais atração do Sesc. Teatro do Sesc Guarulhos, no sábado, acontece às 20 horas, a apresentação de Bia Ferreira, que vai trazer no repertório as canções do seu último álbum, Faminta, além dos seus maiores hits. Também ingressos à venda a partir de R$15 no Teatro do Sesc Guarulhos, neste sábado, 20 horas. E aí, agora sim, passando para domingo. Domingo, 1º de dezembro, último mês do ano, porém, primeiro domingo do mês é dia de café, moda e viola, e não seria diferente. Vera Bianca estará lá recebendo diversas duplas e participações especiais aí para aquele café da manhã que acontece sempre no Céu Bom Sucesso, na Avenida Pascoal Tomeu sem número, a partir das 10 da manhã, servindo um café da manhã completo, seguido de muita moda e viola, muito prosa também. O pessoal fica lá ouvindo música até a 1 da tarde. Então fica aí o convite. Nessa edição, que é uma edição natalina, também vai ter distribuição de brinde aí para as crianças, um momento bacana para a família poder mostrar as diversas tradições em diversas fases da vida. Café, moda e viola, vamos lá. Domingo, dia 1º, no Teatro do Sesc Guarulhos, você vai ter às 18 horas Adriana Moreira cantando Cartola e Nelson Cavaquinho, fazendo uma homenagem, né? 2 dos maiores compositores da Mangueira. Então, Cartola e Nelson Cavaquinho são os responsáveis aí pelas músicas que Adriana Moreira vai trazendo a expressão de cada uma dessas músicas, domingo, 1º de dezembro, às 18 horas, Teatro Sesc Guarulhos, ingressos também a partir de R$15. Também no Sesc, não, passando de sábado, de domingo para... Não, é isso mesmo, tá certo. O não, fui eu que estava falando errado. Porque agora, saindo de domingo, eu tenho que deixar um convite especialíssimo para vocês, porque sim, teremos Rosane Brambila no Guarulhos Musical na próxima quinta-feira. Rosane Brambila, que encerra as atividades do Guarulhos Musical de 2024, vai trazer um repertório rico em variedade, aliás, consolidado pelos anos, né, de trabalho dela como intérprete aqui em Guarulhos, passando por diversas casas noturnas, passando por diversos espaços culturais. É um evento gratuito para quem consumir no local. Então, quinta-feira, 5 de dezembro, a partir das 19 horas, lá no Brás Monkey Bar, na Rua Corifeu de Azevedo Marques, número 242, Jardim Paravente. E é isso, pessoal. Para essas notícias, outras notícias de Cultura Cidade, acesse sempre www.guarulhoscultural.com.br. Pessoal, muitíssimo obrigado. Estamos encerrando aqui mais um Guarulhos Cultural, diretamente do Tribuna Livre. Muito obrigado, Alberto Samuel, todo o pessoal aqui da TBL. Semana que vem, quinta-feira, estamos de volta com mais notícias da cultura da cidade. Forte abraço. Tchau, tchau.